Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, turma 232 do Colégio Bom Jesus. Hoje é dia 24 de setembro. A gente começa mais uma aula, continua com o nosso assunto, que é trabalhar a Guerra Fria. E agora a gente vai para Berlim, né? Nós vimos na aula passada, a gente vai recapitular alguma coisa. A gente viu na aula passada os conflitos, a formação, então, dos dois braços de políticos e militares, né? Que é a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Vimos a doutrina Truman, vimos o Plano Marshall e também Comecon. E hoje, então, a gente vai observar como é que foi essa disputa, né, dentro do território alemão, dentro da Europa, né, dividindo a Europa basicamente em duas, a Europa Ocidental e a Europa Oriental. E vamos também discutir sobre a corrida espacial e a corrida armamentista, tão importante, né, nesse momento histórico, certo? Vamos recebendo a gurizada que está chegando aí, chegando meio atrasada, mas está chegando. E a gente já começa a nossa aula. Tudo bem com vocês? Bom dia para todos. Tudo jóia? Tudo jóia, Bom dia, senhor. senhor. Tudo Jóia, bem, né? professor? Primavera, tudo, o sol, o céu bem azul, né? Quer dizer, tá tudo em ordem na América do Sul. Muito bem. Então, sem mais delongas, sem a gente se prolongar muito, eu vou lembrar vocês algumas coisas importantes que a gente tem, alguns compromissos que nós temos essa semana, né? Então, nós temos os seguintes compromissos. Temos um calendário de provas, né, que é o calendário de provas de reavaliação. Temos um calendário de provas que acabou de sair, são as provas do segundo trimestre. Então, que vão cair os conteúdos que nós vimos até agora, no segundo trimestre. Eu não sei que dia vai ficar a minha prova, eu realmente não posso dizer aqui que dia vai ser, porque eu não me lembro. E temos o nosso trabalho, né? O trabalho de história, que é o trabalho do segundo trimestre, que está lá na Iônica, que vocês já podem fazê-lo, né? Fiquem bem à vontade. Esse trabalho é importante porque ele tem 5 pontos, então não adianta tu fazer a prova e tirar 5 pontos, tirar a nota máxima na prova, que tu não vai atingir a média, tu tem que fazer o trabalho. Então, vai lá e faça o trabalho que está na Iônica, está postado lá, certo? Dúvidas? Alguém não achou? Todo mundo viu que está lá o trabalho? Chegou a ler? Ele fica à disposição de vocês até o dia 2 de outubro. Então, todos têm que fazer esse trabalho. Eu gostaria que vocês fizessem o seguinte: os alunos que não entram na minha aula, porque não tem tecnologia, enfim, ou que não conseguem fazê-lo pela manhã, avisem esses colegas pelo WhatsApp que esse trabalho está lá à disposição de todos, tá? Vamos lá, então. 8h26 agora. Vamos para a nossa aula. Então, eu peço licença para vocês para a gente continuar, né? Eu vou continuar, vou abrir aquele um slide aqui na tela para ir nos guiando a nossa aula, né? Essa aula está sendo gravada, ela vai ficar então à disposição de vocês lá na nossa plataforma do YouTube, né? E eu vou colocar o link na Iônica e vocês vão poder acessar quando quiserem. Vamos nessa. Bom, está aí, né? Nós chegamos a... Vamos recapitular alguma coisa que a gente viu aqui na aula passada, né? Nós vimos, então, a disposição espacial, né, da bipolaridade do mundo. Essa disposição espacial ela está na divisão de áreas, das áreas dos polos, né, socialista e polo capitalista e socialista, né, as áreas de influência, né, ou segundas áreas de influência, segundo as áreas secundárias, né,
que são mais importantes, depois as áreas de influência, tanto do capitalismo quanto do socialismo pelo mundo. Nós vimos também aqui as doutrinas, a doutrina Truman, né, que é uma doutrina de combate, né, incessante ao comunismo, e vimos também que isso influencia, inclusive na política brasileira. A gente viu a Constituição de 47, inclusive no ano que Truman vai ao Congresso e estabelece essa doutrina. Nós falamos também sobre a OTAN versus o Pacto de Varsóvia. Então, vimos aqui na divisão entre o azul, que é o capitalismo, né, nas áreas de influência do capitalismo, incluindo Turquia, a Grécia, a Itália, essa região toda aqui, né, Suécia, Suíça, Groenlândia, toda a América do Norte, a África do Sul e a Austrália, né? E o Pacto de Varsóvia, né, esse imenso gigante vermelho, mais Cuba. Né? Vimos também os países, a gente discutiu aqui os países que faziam parte de cada um dos blocos, os ícones da felicidade, a gente falou sobre as diferenças básicas entre Estados Unidos e União Soviética, né? A questão da valorização da riqueza material, individualismo, consumismo, democracia com o capitalismo, com ícones da felicidade que os Estados Unidos pregava na época, e o estado de bem-estar social, igualdade, simplicidade, né? A glorificação da imagem, né? Do Stalin, do stalinismo, a censura à arte ocidental e o coletivismo, né? Por parte da União Soviética no socialismo. Vimos também o Plano Marshall e a Comecon. O que significaram isso? Né? São ajudas de custo para reerguer tanto o lado capitalista quanto o lado socialista. Com uma característica importante. Né? Os países que receberiam essa ajuda financeira, obviamente, que teriam que se tornar ou capitalistas ou socialistas. Né? Então, teriam que rezar sobre a mesma religião, sobre a mesma Bíblia. Né? Então, a gente vai ver os países, principalmente os países do ocidente da Europa, sendo assediados com esta ajuda capital, né? E a gente vai ter uma lista aqui de países que vai receber essa ajuda capital aqui, né? Que vai somar essa quantia inimaginável aí de 13 bilhões, mais de 13 bilhões de dólares naquela região. Sendo a Alemanha Ocidental o país que mais vai receber, então, esse benefício, 1 bilhão 389 milhões de dólares investidos na Alemanha. A gente consegue observar, então, e chegamos, então, ao nosso assunto de hoje, né? O primeiro assunto de hoje, que é a crise de Berlim. O que significa isso? Em 48, os Estados Unidos, então, e a Inglaterra e a França, eles se reúnem, porque o que acontece? Em 45, quem invade a Alemanha, quem domina a Alemanha, acaba com o nazismo na Alemanha, dentro da Alemanha, são os russos, né? É a União Soviética. Então, os soviéticos, eles invadem e eles tomam conta da Alemanha. Né? Eles varrem a Alemanha, inclusive colocam a sua bandeira, a bandeira soviética, no pórtico de Weimar, né? Mostrando que, olha, a gente está aqui, isso aqui é nosso e acabou. Entendeu? Só que os países capitalistas, né, a partir de 48, então se reúnem para tratar da situação econômica e financeira da Alemanha. E aí a Rússia não foi convidada para esse encontro, né? E o que acontece? Stalin, então, bloqueia a cidade de Berlim Oriental, impedindo a entrada de suprimentos à cidade. E aí, então, nós temos uma crise. E essa crise, que dura 11 meses, estende-se até 1949, e foi superada com a criação de um corredor aéreo que garantiu o abastecimento da cidade de Berlim. Então, está aqui Berlim, né? A cidade que fica basicamente aqui, quase que no centro, né, do território alemão. E essa cidade, então, ela vai ser criado um corredor aéreo de abastecimento para essa cidade. E aí, em 1949, nós vamos ter a divisão da Alemanha em duas partes. RDA,
e aí a gente já vai ver o que é República Democrática Alemã, e República Federativa Alemã, a RFA. A RDA é a Alemanha Oriental, que é a Alemanha então, que vai ficar sobre a tutela da União Soviética, e a Alemanha Ocidental, então, ela vai ser dividida aqui em 4 partes, né? A zona francesa, né? A zona inglesa e a zona, quer dizer, em 3 partes, e a zona americana, francesa, inglesa e americana, e 4 porque os soviéticos vão ficar com o lado oriental. Então, a Alemanha é dividida em 4 partes, né? Nós temos aeroportos, que são os corredores aéreos, né, de chegada. A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, ela é isolada. Divisão inicial da Alemanha no pós-guerra, então, em 4 zonas de influência, certo? Então, essa divisão, e aí os países que ficam aqui em volta, né, da Alemanha, né? Então, isso vai dividir famílias, vai dividir fisicamente o país, né? E isso realmente vai ser muito, muito ruim no primeiro momento, né? Então, em 1961, a partir então para impedir a passagem de mão de obra especializada para o mundo capitalista, os alemães orientais acabam construindo um muro. Então, sobre isso, então eu tenho um videozinho aqui para vocês. Eu vou compartilhar aqui com vocês a construção do muro. Vamos lá, então? Todo mundo está me ouvindo aí? Tudo certinho? Tudo. Beleza. Sim, certo, professor. Então tá, beleza. Então eu vou colocar esse videozinho aqui para vocês. No início dos anos 60, 15 anos depois da Segunda Guerra Mundial, vivia-se em plena Guerra Fria. Berlim continuava dividida em 4 setores desde o fim da guerra, mas de facto eram apenas 2 blocos, o de Oeste e o de Leste. O lado do crescimento económico e da modernização em marcha e o lado cinzento, mesmo obscuro, da RDA, com um baixo nível de vida. Os soviéticos cansaram-se de ver fugir milhões de alemães do seu paraíso comunista. Para acabar com a hemorragia, como foi justificado na época, construiu um muro da vergonha, não de proteção, mas para impedir que os cidadãos continuassem a fugir para a liberdade. O projeto foi desenvolvido em segredo e a construção apanhou os berlinenses de surpresa no dia 13 de agosto de 1961. Soldados e polícia militar estiveram lado a lado de milhares de operários destacados para bloquearem as ruas e vias férreas. As tropas soviéticas estavam preparadas para o combate e concentraram-se junto dos postos fronteiriços dos aliados. Numa noite, o arame farpado separou brutalmente a cidade das famílias e os amigos. Os prédios limítrofes foram integrados nas barreiras, com as portas e janelas tapadas a cimento e pedra. O muro era um complexo dispositivo militar, que na verdade era constituído por 2 muros de 3,6 metros de altura, separados por um espaço vazio que podia ir de 5 a 200 metros. As vigias eram ocupadas permanentemente por 302 militares com dispositivos de alarme, mas ainda estavam destacados 14 mil guardas de fronteira com ordem para atirar a matar e 600 cães-polícia. Morreram 136 pessoas a tentar passar o muro. Os soldados da RDA bateram 97 e da Sigman foi a primeira a deixar a vida. Feriu-se mortalmente no dia 22 de agosto ao saltar da janela do prédio em que vivia. Winfried Freudenberg foi o último, no dia 8 de março de 1989, alguns meses antes da destruição, quando tentou sobrevoar o muro num balão. No início dos anos 70, o processo de separação ainda foi reforçado. Cerca de 60 mil minas foram colocadas na terra entre os 2 muros. Ao longo da década de 80, foram retiradas depois da condenação internacional ao governo da Alemanha de Leste. Fortebit Pro conecta você com a sua longevidade ativa para manter o corpo e a mente bem por mais tempo. Experimente. Ai, meu Deus. Deixa eu desligar aqui o Procter. A queda do Muro de Berlim foi o começo de um processo de unificação. Saiu da tela, senhor. Eu tô ligado. Agora eu vou voltar aqui. Eu queria parar, porque agora eles iam falar da queda do Muro de Berlim, o próximo vídeo, e a queda do Muro de Berlim a gente vai trabalhar mais adiante, né? Então a gente acabou de ver aqui, tá em português de Portugal, né?
um vídeo então da TV portuguesa falando sobre a construção do Muro de Berlim, como se deu a construção e por que se construiu o Muro de Berlim. Tá? Então a partir desse vídeo, eu queria dizer para vocês que nós vamos observar um investimento muito grande em desenvolvimento de bem-estar social na Alemanha Ocidental, que é a Alemanha capitalista. Então, os países como os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, vão investir muito na Alemanha Ocidental, né? Construindo prédios, investindo em tecnologia. As grandes marcas, né, do mundo vão se instalar, geração de emprego. Então, nós vamos ter ali na Alemanha Ocidental uma vitrine capitalista, não só para o mundo capitalista, mas principalmente para o socialismo ver que aquilo ali, né, para causar inveja aos socialistas, né? E aí o que vai acontecer? Os socialistas, eles têm uma outra visão, que não é a visão de abundância, digamos, de investimentos no bem-estar social, né? Não, é de simplicidade. Então, por exemplo, tu vai ter sapato, socialista. Só que tu não vai ter 500 sapatos, tu vai ter um sapato. Quando aquele teu sapato estiver ruim, tu vai lá e vai, né, adquirir outro sapato. Tu vai ter alimento, não vai passar fome, mas tu não vai ter abundância e diversidade de marcas, né, de alimentos. Né? Então, são outras perspectivas, né, outra visão de desenvolvimento. E talvez isso tenha contribuído para a fuga de muitos para o lado ocidental. Né? Então, muitos alemães, né, vão sair da Alemanha Oriental e atravessar para a Alemanha Ocidental. O investimento mais importante que os socialistas vão fazer na Alemanha, sem dúvida alguma, é fazer um investimento em tecnologia, em desenvolvimento de tecnologia, principalmente tecnologia militar. Né? Nós vamos ter imensas quantias de dinheiro investido e de técnicos, né, engenheiros investindo em tecnologias militares, em tecnologias aéreas, tecnologias militares terrestres, enfim, vai ser realmente o foco, né, dos governos soviéticos. E isso, de certa maneira, vai desagradar muito da população que vai começar a migrar para o lado ocidental. Por conta disso, então, para evitar a fuga dessa mão de obra qualificada, e outra, em educação. Né? Uma das coisas importantíssimas que os soviéticos vão fazer, primordial, né? Antes da comida, vai ser a educação. Então, nós vamos ter um investimento em universidades, um investimento no desenvolvimento da ciência, que vai ser uma coisa muito forte, muito plena. Né? Então, muitas mãos de obra vão, né, muitas pessoas que são técnicas, que são, né, enfim, vão migrar para o Ocidente por conta dessa abundância, desse oferecimento. Até porque, como eu falei para vocês, a gente vai ter a divisão desse mundo, né, em duas partes. Né? Então, tu vai ter ali pessoas que vão ter a família, né, como vocês aqui, né, por exemplo. Imagina se dividem Porto Alegre no meio. Né? Se dividem Porto Alegre no meio, tu tem primos que moram na Zona Sul ou que moram no outro bairro aqui, logo adiante, e se dividem a gente. Né? A gente não pode mais chegar de um lado nem para o outro. Então, isso vai ser muito ruim. Seguindo a nossa sobre Berlim, deixa eu ver aqui. A gente vai ver a corrida armamentista. Então, eu já dei aqui uma palhinha para vocês, né? Que a corrida armamentista vai ser muito importante para as duas partes, né? Então, o seu poder militar ele vai se dar a partir da corrida armamentista, né? O processo pelo qual o país busca armar-se com o intuito de proteger-se de outro país, né? Ao mesmo tempo, o país sente-se ameaçado pelo aumento do poder militar do outro, né? Investindo em seu aparato de defesa.
Com isso, surge um círculo vicioso, no qual ambos os países se armam em decorrência da desconfiança mútua. Então, o que vai acontecer? A corrida armamentista, a corrida para o desenvolvimento, por exemplo, de aviões, de porta-aviões, como a gente está vendo aqui, né, vai ser constante. Vai ser constante, porque quanto mais tecnologia militar eu tiver, mais o outro vai ficar, né, o inimigo, o opositor, vai ficar preocupado com esse desenvolvimento militar. Para vocês terem uma ideia, o Estado soviético vai desenvolver uma tecnologia de um avião que ele não precisa pousar como os aviões de porta-aviões, né? Ele não precisa pousar com aquele paraquedas atrás, né? Então, ele pousa como se fosse um helicóptero, né? Então, essa tecnologia vai ser desenvolvida pelos soviéticos, né? E ela é, até hoje, uma tecnologia pela Alemanha Oriental. E até hoje é uma tecnologia usada, né? Então, os soviéticos eles não precisam de porta-aviões muito gigantes, não precisam gastar fortunas construindo imensas ilhas de metal marinha, né? Isso vai ser desnecessário, porque não precisa de pista para aterrissar esses aviões. Outra coisa vão ser as tecnologias de espionagem, né? Então, os aviões não tripulados, né? Coisa que os Estados Unidos vai desenvolver, né? Os aviões não tripulados que vão tirar fotos com excelente qualidade. Eles são aviões que ficam acima, né, do alcance dos radares, né? E da vista humana, né? A gente não consegue enxergar o que ele está, as fotos que eles estão tirando. Hoje em dia existem, isso se chama drone, né? Então a gente vai ter os drones que também fazem imagens, escaneiam casas e tal, que são usados com tecnologia militar. Eles não são tripulados, né? Então existem compartimentos no próprio, tipo na Flórida ou em algum estado americano, no Oregon geralmente, que vão de dentro de uma cabine, vão com um joystick e um computador extremamente sofisticado fazer o registro de fotos, fazer o registro de imagens, né, e passar para o sistema de segurança americano, né, se aquela movimentação é uma movimentação de terrorismo, se é crime internacional, se é contrabando, né? Então, isso já acontece, né? Isso acontece há muito tempo. Claro que com uma tecnologia bem menos desenvolvida do que hoje, né? A tecnologia de hoje, isso existe em filme, né, gente? Se vocês tem vários filmes que já abordam esse assunto. Alguém falou comigo aqui, quero ver quem é. Opa, deixa eu voltar aqui. A pergunta aqui é que se isso não se encaixa, de certo modo, no imperialismo. Veja bem, o imperialismo, propriamente dito, ele é uma forma de intervenção, sim, tá? Mas não chega a ser o imperialismo. Por quê? A gente falar que é imperialismo, a gente tem que observar todas as características do imperialismo. Geralmente, o imperialismo é a dominação física, né? do espaço, né? Físico, né? Do país, né? Uma dominação que tu vai ter uma influência militar, política. Aqui não, aqui vai haver uma influência econômica. Na Alemanha Oriental e na Alemanha Ocidental, a invasão da Alemanha, isso vai ser realmente muito danoso para a Alemanha, né? Porque ela vai ser, digamos assim, ela não vai ter poder político, né? Vai se criar com o tempo poderes políticos que vão dar fim a essa divisão entre esses dois mundos, esse paralelismo, né? Mas não se configura num imperialismo, mas se configura numa dominação econômica, sem dúvida alguma, né? E mais do que isso, né?
A gente não é dominado de maneira alguma agora pelos Estados Unidos para ter um iPhone. Ninguém bota uma arma na tua cabeça para que tu compre um iPhone, né? Ou para que tu baixe um TikTok. Nos Estados Unidos está sendo proibido pelo Donald Trump, né, com a desculpa que a China está fazendo espionagem do povo americano a partir desse aplicativo TikTok. Ninguém enfia uma arma na cabeça de um adolescente americano e diz, ó, baixa o TikTok aí que é o seguinte, a gente quer te dominar. Não. Né? Então, os nossos computadores, né, as nossas tecnologias, tudo que a gente consome, a gente está consumindo porque, na verdade, está recebendo uma influência, que é uma influência midiática para que se consuma isso. Né? E isso é uma forma de dominação, né? E é uma dominação subjetiva, né? Então, não se... E hoje em dia ainda existe outra coisa, né, Pedro? Existe o desenvolvimento das tecnologias a partir de algoritmos, né? Algoritmos. Então, quando tu tens os teus amigos no Instagram ou tu tens os teus amigos no Facebook, nem sei se tu tem, mas enfim, quando tu ouve a tua música no Deezer ou tu ouve a tua música no Spotify, quando tu acessa a plataforma de filmes, né, Netflix, e tu assiste determinados filmes e seriados, quer dizer, tudo isso tu tá deixando um rastro, né? Esse rastro ele é captado por algoritmos, né, pelo teu IP de pessoa, né, do celular, da tua televisão, então do teu, enfim, do teu computador. Então isso fica, digamos, organizado dentro de uma inteligência artificial de tal maneira que tu vai acabar recebendo coisas similares ao que tu gosta, né? Então, tipo propagandas, até influências. A gente teve a questão da crise com o Facebook, né, nas eleições passadas, porque o Facebook induziu, né, os vários eleitores a votarem no Donald Trump, né, a partir então da leitura desses algoritmos, né? Então isso já é uma realidade, né? É uma realidade. Então as pessoas e aí eu já tinha até feito para vocês o testezinho na sala de aula, né? Pedi para que vocês olhassem no Facebook o que diz quando tu abre o Facebook, no que você está pensando. Então, as pessoas, esses programas todos, esses algoritmos, né? Essa forma subjetiva de controlar, ela não é mais controlar o Estado fisicamente, mas controlar as pessoas, as mentes e tal. Então, é mais ou menos isso. Isso não se encaixa, de certo modo, no imperialismo. Tá? Como, por exemplo, o governo Obama foi o que mais bombardeou o Oriente Médio, entendi a questão da Alemanha solidária. Isso, veja bem, né? Não tem bonzinho, né, cara? Não tem presidente bonzinho. Tem ações, né? O presidente Obama entrou a gente vai trabalhar isso mais adiante daqui a pouco. O presidente Obama entrou como presidente uma campanha prometendo tirar as tropas americanas, né, do Iraque, por exemplo. Né? E foi o presidente que mais bombardeou, né? Então, e que desenvolveu essas tecnologias mais de ponta dos drones, né? Quer dizer, expondo menos o soldado americano. Né? E aí, por incrível que pareça, os caras conseguiram fazer um filme que o soldado americano, o piloto americano, ex-piloto americano, estava... olha só o filme que eu vi. O ex-piloto americano estava operando drones a partir desses containers aí do exército, lá no estado americano. Ele ia para o container de manhã, ficava trabalhando lá, atirando bombinha, matando pessoas, voltava para casa. Ele ficou deprimido porque ele não estava mais pilotando os aviões. Ele queria estar pilotando os aviões. E não estava... Cara, olha só que filme, né, cara? O problema não é nem assim a pessoa que morre lá, né? As pessoas inocentes que vão ficar depois sentindo a radioatividade das bombas. Não é isso aí o problema. O problema é que eu não estou mais pilotando a minha asa de aço, né? A minha águia de aço. Eu não estou... É brincadeira. Então, vamos lá. A corrida armamentista, então.
Para vocês terem uma ideia, de 1950 até 89, que é onde começa uma corrida forte, aí, nós vamos ter, então, ogivas nucleares, né, nos Estados Unidos, 350 megatons TNT, que é a bomba, né, velho? E aí vai, em 1960, 18.700, né? E depois, em 1989, 22.500, né? O poderio. Na União Soviética, a gente tem uma corrida armamentista muito feroz. Para vocês verem, olha aqui, ó, 32 mil ogivas nucleares. Né? Tem 32 mil ogivas nucleares. O que significa isso? Significa que, de certa maneira, neste momento aqui, nós vamos ter um abandono da União Soviética no desenvolvimento das políticas sociais, do bem-estar social, do desenvolvimento da sociedade, né? E isso realmente, esse dinheiro, esse investimento vai ser direcionado apenas para a corrida na construção de armas, na corrida técnica, na corrida da espionagem, o que vai causar um descompasso muito grande, né? Na qualidade do mundo soviético para o mundo capitalista, né? Então, o mundo capitalista com mais oportunidades, com empresas investindo, né? Com o Estado sendo esse capacitador do bem-estar social, justamente para mostrar, olha, o capitalismo é bem melhor do que o socialismo, certo? Então, isso vai, de certa maneira, então, jogar gasolina, né, no socialismo, né? Porque o socialismo tem uma baita potência militar, mas ele tem muitos déficits, né, no desenvolvimento humano. Os Estados Unidos, então, a União Soviética, disputavam o poder tanto de armas quanto da tecnologia diversificada, como, por exemplo, foguetes. Enquanto um país fabricava um foguete que chegava à Lua, o outro preparava outro foguete melhor para levar um homem à Lua. Então, nós vamos ter, em 1957, o primeiro satélite artificial a lançar no espaço, que é o satélite Sputnik, né? O primeiro ser vivo, que é uma cadelinha chamada Laika, né? Obviamente que ela vai morrer, né, gente? O Sputnik, que é o nome da vacina dada do Covid-19, que foi desenvolvida pela Rússia agora, né? O nome dela é Sputnik, lembrando, então, esse primeiro satélite artificial que vai para o espaço em 1957. Então, olha só, basicamente, aí, há 71 anos, né, cara? 71 anos atrás, o homem lançava o primeiro satélite para o espaço, né? Para tudo que a gente precisa hoje, né, cara? Para o GPS, para ver a questão de temperatura, um monte de coisas, né? Para espionagem, que seja. Em 1958, os Estados Unidos vão lançar o Explorer 1, né, esse satélite. Em 61, então, olhem como a corrida está. O primeiro homem vai ao espaço na União Soviética, né? E em 1969, a chegada do homem à Lua, né? E assim por diante, né? Eu tenho aqui, separei uma imagem, está faltando 5 minutos para terminar nossa aula. Eu vou fazer aqui o compartilhamento de vocês sobre as imagens da corrida espacial. Só um pouquinho. Cinemateca Brasileira apresenta. Eu acho que vocês não estão vendo, né? Vou de novo. Aqui. Estão enxergando aí? Sim. Sim. Com o fim da Segunda Grande Guerra, Estados Unidos e União Soviética passam a disputar superioridade tecnológica. A Terra estava dividida. O próximo passo era a conquista do espaço. Começava a corrida espacial, que levaria o homem à Lua. Enquanto as potências exploravam o universo, o mundo acompanhava
acompanhava tudo pela TV. Claro que o Brasil não ficou de fora. Uma câmera menor será colocada na superfície lunar para mostrar Conrad e Dean recolhendo amostras lunares. As imagens captadas serão enviadas à Terra e de Houston, Texas, distribuídas para as cadeias de televisão, que por sua vez levarão aos lares de todo o mundo os detalhes de mais um gigantesco empreendimento da humanidade. Os astronautas foram os heróis da época e se tornaram verdadeiras celebridades. Esse aí, por exemplo, é o John Glenn, conversando com o presidente americano John Kennedy. E esse é o cosmonauta soviético Yuri Gagarin. Ele fez sucesso até aqui no Brasil. Todos estes são registros fundamentais de uma época em que a humanidade sonhou conquistar o espaço. É o audiovisual ajudando a escrever a história. Assista a mais filmes sobre esse momento histórico no acervo da Cinemateca Brasileira. Dinheiro fiscal, flutuando livremente a princípio. É bom saber. TV Escola. Então, né, pessoal, esse filmezinho que a gente acabou de ver, ele dá uma ideia, né, uma dimensão de como foi importante essa corrida espacial, de como foi importante a corrida armamentista, como foi dividida a Alemanha, né, e por que ela foi dividida, né, os interesses internacionais, os interesses em mostrar que o capitalismo era melhor que o socialismo, as guerras as disputas que transcendiam a questão física, mas eram de espionagem para descobrir segredos tecnológicos dos outros. Enfim, todas essas corridas aí a gente acabou vendo hoje, né? E a gente vai encerrando a aula de hoje, então, e se preparando para a nossa próxima semana, a gente discutir, né, até chegarmos aí em 1989, né? O que vai acontecer, essas disputas políticas, né, que envolvem a Guerra Fria. Eu espero ter sido claro com vocês, né? Espero que a aula tenha sido produtiva. Espero que vocês façam as atividades que eu disponibilizei para vocês, né? Que é o trabalho. E agora, nesse instante, eu vou fazer a nossa chamada rapidinho, faltando apenas 20 segundos para terminar a aula. Vamos lá, chamadinha aqui. Pimba. Muito obrigado. Tenham um bom fim de semana. Tudo de bom. Feito. Tchau, tchau. Tchau, Professor, Tchau, valeu. senhor. Bom fim, senhor. Igualmente.